Qualquer um sabe que administrar uma empresa não é nada fácil e necessita de muito conhecimento sobre as técnicas da administração. Mas afinal, que conhecimentos são estes? Nessa teleaula, vamos falar sobre a administração científica, na qual abordaremos os seguintes tópicos: a obra de Taylor, a administração como ciência, a organização racional do trabalho, os princípios da administração científica e a apreciação crítica da administração científica criada por Taylor. Oi, amor. Aconteceu alguma coisa? Me deixa em paz, não é da sua conta. Ah, Will, você gosta de me machucar, né? É que estou preocupado com o trabalho. Fui promovido a gerente da produção da empresa, mas ela está perdendo muito devido aos seus elevados custos industriais e, consequentemente, perda de competitividade. Will, você não tem ideia de como você pode mudar essa situação no seu trabalho? Não. E agora, como fazer para aumentar a eficiência industrial? Para conseguir isto, utilizamos os princípios da administração científica, a qual tem os principais métodos científicos aplicáveis aos problemas da administração, à observação e à mensuração. Lembrando que essa metodologia de administração iniciou-se com Frederick Taylor, que teve, posteriormente, diversos seguidores, como Gilbert Emerson e Ford. Eu lembro quem foi Taylor. Ele ficou analisando durante um bom tempo os funcionários na execução das suas tarefas em sua empresa, tendo diversas observações sobre os operários e os processos de produção. Por exemplo, ele concluiu que se o operário mais produtivo percebesse que obtém a mesma remuneração que seu colega menos produtivo, ele acaba se acomodando, perdendo os interesses e não produzindo de acordo com sua capacidade. Então, daí a necessidade de criar condições de pagar mais ao operário que produz mais, isto é, gratificações, né? Para Taylor, as indústrias de sua época sofriam de 3 males: a vadiagem sistemática dos operários, que reduziam a produção para evitar a redução das tarifas de salário pela gerência, sendo as 3 causas determinantes da vadiagem no trabalho. O engano disseminado entre os trabalhadores de que o maior rendimento do homem e da máquina provoca desemprego. O sistema defeituoso de administração que força operários ansiosidade no trabalho a fim de proteger seus interesses pessoais. Os métodos empíricos ineficientes utilizados nas empresas, com os quais os operários desperdiçam grande parte de seus esforços. E o segundo, o desconhecimento pela gerência das rotinas de trabalho e do tempo necessário para as suas realizações. E o terceiro é a falta de uniformidade das técnicas e dos métodos de trabalho. Já sei. Eu vou seguir os princípios de Taylor, ou seja, tratar a administração da empresa como uma ciência. Vou padronizar as máquinas e ferramentas, métodos e rotinas e prêmios de produção para incentivar a produtividade. Isso, meu amor. Aplica os conceitos da administração financeira para alavancar o crescimento da empresa. Você está certo, Will. A organização racional do trabalho é um assunto muito importante. Taylor, durante seus estudos, verificou que cada operário tinha um método diferente para fazer uma mesma tarefa. Além disso, ele também constatou a existência de uma grande variedade de instrumentos e ferramentas para cada operação. Enfim, com essas análises, ele concluiu que há sempre um método mais rápido e um instrumento mais adequado que os demais, os quais podem ser aperfeiçoados por meio de uma análise científica e um apurado estudo de tempos e movimentos. Olá, amigo. Bom dia.
Você sabe me dizer quais são os fundamentos da organização racional do trabalho? Não sei dizer. Quais são? A organização racional do trabalho, denominada de ORT, é fundamentada com base em alguns aspectos. Por exemplo, análise do trabalho e do estudo dos tempos e movimentos, o que permite a racionalização do método de trabalho do operário, assim como a fixação dos tempos padrão para executar as tarefas. Outras vantagens são eliminação do desperdício de esforço humano e dos movimentos inúteis, facilidade de treinamento dos operários e melhoria da eficiência e rendimento da produção, definição de métodos e estabelecimento de normas para a execução do trabalho e a criação de uma base uniforme para salários justos e prêmios de produção. O estudo da fadiga humana. As conclusões do engenheiro Gilbert, nos seus estudos, revela que a fadiga predispõe os trabalhadores à diminuição da produtividade e qualidade de trabalho, à perda de tempo, ao aumento da rotatividade de pessoal, às doenças e acidentes de trabalho, bem como à diminuição da capacidade de esforço. Em suma, a fadiga é considerada um redutor de eficiência. Outro aspecto é a divisão do trabalho e especialização do operário, o que fez com que cada operário tivesse uma especialização de uma única tarefa, para ajustar-se aos padrões descritos e às normas de desempenho definidas pelo método. Um outro aspecto importante é o desenho de cargos e tarefas, ressaltando que tarefa consiste em toda atividade executada por uma pessoa no seu trabalho dentro da organização, e cargo baseia-se no conjunto de tarefas executadas de maneira cíclica ou repetitiva. Portanto, a simplificação do desenho de cargos permite as seguintes vantagens: admissão de empregados com qualificações mínimas e salários menores, reduzindo o custo de produção, minimização dos custos de treinamento, redução de erros na execução, diminuindo os refugos e rejeições, facilidade de supervisão, permitindo que cada supervisor controle um número maior de subordinados, e aumento da eficiência do trabalhador, permitindo a maior produtividade. Os 4 critérios da ORT são incentivos salariais e prêmios de produção, como forma de recompensar o operário que produz mais, condições de trabalho, isto é, proporcionar bem-estar ao operador e redução de fadiga na execução de suas tarefas, padronização, padronizar os métodos e processos de trabalho, bem como as matérias-primas e os componentes, tendo o intuito de reduzir a variabilidade e diversidade no processo produtivo. E supervisão funcional, ou seja, Taylor defendia que devia existir diversos supervisores, sendo cada um especializado em uma determinada área com o objetivo de ter uma autoridade funcional, quer dizer, relativo somente à sua especialidade. Lembrando que a gente não pode esquecer que tiveram outros teóricos além de Taylor, os quais escreveram sobre os princípios da administração, isto é, relataram sobre o que deveria ser feito quando ocorresse uma determinada situação. Os princípios mais importantes são: os princípios da administração de Taylor. Para ele, a gerência deve seguir 4 princípios. O primeiro princípio é de planejamento, que consiste em substituir no trabalho o critério individual do operário, a improvisação e a atuação baseando na experiência prática, por exemplo, baseando-se nos procedimentos científicos. O segundo princípio, que é o de preparo, que baseia-se em treinar e preparar os trabalhadores para produzir mais e melhor, assim como organizar as máquinas e equipamentos em um arranjo físico de forma racional. E o terceiro princípio, que é o de controle, que consiste em controlar o trabalho para se certificar de que está sendo executado de acordo com os métodos estabelecidos, segundo o plano previsto. E o quarto princípio, que é de execução, que é a distribuição das atribuições e responsabilidades para que a execução do trabalho seja disciplinada. Temos também os princípios da eficiência de Emerson, que consiste em traçar um plano bem definido de acordo com seus objetivos, estabelecer um procedimento de um bom senso, oferecer orientações de supervisores competentes, manter a disciplina, impor honestidade nos acordos, ou seja, justiça social no trabalho, certo?
manter um registro preciso, imediato e adequado, estabelecer instruções precisas, oferecer incentivos ao pessoal para aumento e o rendimento da eficiência. Os princípios básicos de Ford que se instituem na produção em massa, quer dizer, na produção de maior número de produtos acabados com maior garantia de qualidade pelo menor custo. Então foram 3 princípios básicos adotados por ele. O primeiro princípio é intensificação, que consiste em diminuir o tempo de duração com a utilização imediata dos equipamentos e matéria-prima e a rápida colocação do produto no mercado. Temos o segundo princípio, que é da economicidade, que é reduzir ao mínimo o volume dos estoques da matéria-prima. E temos o terceiro, por fim, que é o da produtividade, que é aumentar a capacidade do homem no mesmo período por meio de especialização. É o princípio da execução desenvolvida por Taylor. Para ele, o sistema de controle operacional deve ser baseado nas verificações das execuções ou desvio dos padrões normais. Em outros termos, tudo o que ocorreu dentro dos padrões normais não deve ocupar demasiadamente a atenção do administrador. Ele deve estar preocupado com a ocorrência do que se afasta dos padrões, para que sejam corrigidas. Então é isso, pessoal. Está chegando o nosso horário. Esperamos que tenham entendido sobre a administração científica e a sua importância no cotidiano empresarial. Continue estudando. Até mais!